Boa noite. Então, ontem, infelizmente, a gente teve um pequeno problema, né, com a minha internet, então não foi possível compartilhar tela com vocês. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e vou também acrescentar algumas coisas importantes que não foram ditas ontem, né? Então, vou aprimorar um pouquinho essa apresentação e nós vamos também nos encontrar também em outros momentos, né? Porque são muitos detalhes, muitas coisas precisam ser ditas e conversadas antes do nosso querido embarque em janeiro de 2026. Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Bia, trabalho na Newit desde 2019, porém, a nossa história, ela já começou há muito tempo, quando eu tinha 17 anos e fiz a minha primeira excursão para Disney, né? Então foi um momento assim muito importante na minha vida. Eu fui sozinha. Era o meu sonho estar ali naquele lugar mágico e a Niwit proporcionou para mim. E aí eu busquei então algumas fotos desse momento lindo. Lembrei do nome da minha guia, mas assim, eu também lembrei porque depois eu descobri que ela é mãe de uma grande amiga minha, que depois a gente se conheceu no encontro de jovens. Então, tá aqui eu com os meus 17 anos, já a mochilinha da Newit. Então, a Newit já era pioneira em excursão, já levando e realizando os sonhos já há muito tempo, né? Como foi dito. Então, esse trabalho encantador, fiz amizades, fui assim, realmente nem percebi que estava viajando sozinha. Ah, tão bom também ver essas fotos e voltar um pouquinho ali, vamos dizer, na origem, né? No primeiro amor. E depois daí, então, esse meu desejo, né, de trabalhar com a empresa ficou ali ainda um pouquinho escondido, adormecido, mas a gente sempre teve um bom relacionamento, porque pessoas importantes da minha vida, pessoas da minha família, né, trabalham com a Newit há mais de 20 anos, 26 anos, nessa parceria incrível nos grupos de Orlando. Então, é muito bom poder estar nessa empresa e proporcionar esse momento único e mágico na vida dos filhos de vocês. Então, vocês vão poder contar comigo durante essa excursão, também para que juntos possamos viver esse mundo mágico de Orlando, né? Tanto da Disney quanto da Universal. Então, também, né, para fortalecer isso tudo que foi dito, se vocês olharem a história da Nuit e também buscarem nos próprios sites da Disney, né? A Disney é a operadora, a única no Rio de Janeiro, que é a operadora oficial do Walt Disney. Então, aqui eu trouxe para vocês, né? Olha lá, lista das operadoras de turismo no site da Disney. Então, a gente encontra Azul Viagens, Decolar, RCA e New It, né? E se a gente observar, é a única no Rio de Janeiro com esse selo, né? Tão importante também nesse trabalho de muitos anos e de qualidade e competência que a New It desenvolve, né? Buscando sempre melhores parcerias para todos os seus parceiros, que vendem principalmente as excursões de Orlando, né? Sempre que também tem uma oportunidade, ela coloca todos os seus vendedores, revendedores, para que estarem fazendo os seus cursos, os seus aperfeiçoamentos. Então, ela tem uma parceria muito grande com outros parceiros para que a gente possa cada vez mais ter um parqueamento aí de ótima qualidade, para que a gente possa oferecer a todos os passageiros o melhor parqueamento possível, né? Então, tá aí alguns encontros que a Newit nos proporciona, né, com muita alegria, e por ela ter esse bom relacionamento. Então, esse é o Renato, ele é responsável no Brasil, no Rio de Janeiro,
da Universal. Então, daqui a pouco ele também vai trazer as grandes novidades do Epic para a gente. Já podemos entrar no site do Partners e fazer os cursos. Então, já estamos todos afinados para visitar esse grande empreendimento aí em Orlando, e há um bom tempo que nenhum parque é inaugurado. Então, realmente, essa temporada de 2026, ela promete muito, né? Então, por isso até que a gente ainda está sem algumas informações, né, de como nós vamos fazer, porque tem que ser bem pensado para que a gente possa proporcionar para que todos possam aproveitar todas as partes desse novo parque. Então, em breve, nós vamos ser informados de tudo que a Newit está reservando para os seus passageiros em 2026, né? 2025 já, com a excursão de julho também, né? E em 2026 com os seus passageiros. Então, voltando aqui um pouquinho da empresa, né? Somos uma empresa que atua há mais de 30 anos com turismo. A nossa missão é levar a cada pessoa momentos mágicos e significativos durante a sua viagem, pois ficarão para sempre guardados em seus corações. E ficou mesmo, né? Eu, como passageira, posso afirmar para vocês que foi incrível. Essa é a diretora, a presidente, Ana Lúcia. A Newit, ela fica situada na 7 de setembro, ali no centro, então essa é a equipe, né? Aqueles familiares também que preferirem fazer o pagamento presencial, também isso pode acontecer, vou estar explicando isso para vocês mais tarde. Então, ela está ali na Rua 7 de Setembro, no centro do Rio. Então, a Newit é uma operadora de turismo, 26 anos no mercado de turismo, atuando tanto em roteiros individuais como excursões nos mais diversos destinos, Flórida, Nova York. Então, ela não se limita, né, a Orlando. Então, é uma empresa muito grande, pioneira no mercado em excursão. Então, vamos falar da nossa excursão, da nossa viagem Orlando 2026, né? Então, assim, eu já tenho um grupinho formado com 25 passageiros e agora estou aqui apresentando para vocês, vamos nos unir a esse grupo e também em março eu vou fazer uma outra reunião com um outro grupo que também vai estar junto conosco nessa viagem, né? Então, todos os grupos New It, eles vão ficar no mesmo hotel. Eles ficam com a mesma supervisão, que é uma supervisão nota 1000, vai estar ali dando todo o suporte que a gente precisa durante a viagem, sejam suportes que às vezes acontece uma situação que fora do nosso alcance no sentido meteorológico, de organização, fechamento de parque, que tudo pode acontecer, né? Tanto também com relação à saúde, que é uma coisa muito importante, a gente precisa também ficar muito atento. Então, a Newit é a única empresa que tem uma equipe enorme de base para dar todo esse apoio aos 1.100, 1.300 passageiros que embarcam com ela nessa viagem dos sonhos. Então, isso também é muito importante deixar registrado. Normalmente, os grupos, né, eles são acompanhados por duas guias. E tem a equipe de coordenação, que fica no hotel e faz também essa deslocamento, né, dessas crianças, caso elas precisem de um atendimento específico, serem retiradas do parque por algo que não está muito bem, ou acontecer alguma coisa no hotel. Então, tem essa equipe que na mesma hora, né, de fato, algo grave que esteja acontecendo, porque a gente sabe também que lida com adolescentes e às vezes eles estão cansados, querem dormir, então não é tudo que a gente vai estar retirando esses meninos da excursão, também isso também é um aprendizado, que a gente trabalha com eles nesse sentido de grupo, né, que não pode atrasar, que eles têm que ter um compromisso, que é importante que eles não atrasem, porque é, eles que vão perder, quanto mais eles atrasarem a questão das atrações, então pode ser a melhor guia com o melhor parqueamento no mundo, mas se eles não quiserem,
isso não vai acontecer. Mas isso não acontece. Eu estou dizendo assim que eles precisam estar juntos, né? E aí as guias fazem com que, mesmo aquela fila, às vezes, de 3 horas que pode acontecer, ela se transforme numa brincadeira, num momento mágico e único na vida dessas crianças que eles não vão nem perceber. Essas 3 horas que eles estão ali parados, né? Então, nós temos duas opções de pacote, com a pensão completa ou sem as refeições. Como eu já tinha conversado com vocês, eu defendo essa pensão completa, porque os nossos adolescentes, às vezes, eles podem, deixar de se alimentar para usar o dinheiro para compras. E é uma viagem muito cansativa, é uma viagem que é diferente de viajar com os pais, mas meu filho já está acostumado, ele já foi para Orlando 20 vezes. Não é a mesma coisa. Depois você pode me falar que ele vai dizer que foi completamente diferente, e até com relação ao cansaço, porque o ritmo é outro, né? Então a gente faz esse parqueamento, e quando eles voltam, também eles querem ficar ali no hotel, na resenha, que é um momento também muito importante, é um momento em que eles vão, né, desfrutar do hotel, vão conhecer outras pessoas, outros adolescentes. Então, é um momento único e mágico na vida deles. Então, eles ficam ali até o último minuto, até o segurança passar e dar aquele toque de recolher, porque eles querem aproveitar ao máximo, né? E eles vão aproveitar. Então, só que no dia seguinte tem que acordar cedo. Então, a gente conversa muito, fala com os meninos e fica de olho com relação a essa hidratação, que também é muito importante, porque é frio e a gente às vezes não sente sede. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito, faço as garrafinhas de, de reidrate, né, que às vezes é preciso ter, e ela conversa sempre com a família quando a gente percebe que está tendo um pouquinho de desidratação, então a gente encaminha. A maioria dos serviços médicos que a gente tem é por conta dessa desidratação, então a gente já se previne, fala para eles para que eles bebam bastante água, porque é um ritmo diferente, tá? Então, o nosso grupo também, como ele é composto, né, por diferentes escolas, diferentes pessoas que vão fazer parte, eu tenho todo um cuidado para que essa integração ela aconteça de forma natural, mas ali eu vou usando algumas estratégias importantes para que isso aconteça de forma leve e prazerosa para todos. Então, dependendo do perfil do grupo, eu vou sentindo e vou proporcionar encontros, de formas diferentes, como no ano passado, a gente fez uma brincadeira de roubar presente, né? Então, eu faço a compra de alguns gift cards, de alguns bichinhos de pelúcia, de alguns mimos, e aí a gente fez esse, que é um amigo oculto, né? Mas de roupa não foi bem amigo oculto, porque era tudo uns brindes, né? Mas eles tinham que dizer o nome, se apresentar, e foi muito bom. Foi um momento, assim, bem legal. Outras pessoas, até de outros grupos também, estavam ali conosco, foram convidados a participar. A gente ficou muito junto de um outro grupo que tinha o mesmo Day by Day, então isso também pode acontecer. E se nós chegarmos a um número bom, e a gente também pode, conforme for, estar dividindo esse grupo em dois, né? Então, isso é possível de fazer, e aí nesses momentos, então, eles vão estar conhecendo também outras pessoas. Mas lembrando que eles também passam e vão conhecer as outras pessoas dos outros grupos, das outras escolas, porque o hotel é o mesmo, a resenha ali é a mesma, as festas eles vão se encontrar nos shoppings, no jogo da NBA. Então, são muitos momentos em que eles encontram pessoas, e até encontram pessoas até de outros estados, de outras excursões, né? Porque esse hotel, ele também recebe, né? Nessa temporada também a gente também vê grupos grandes de Brasília, vemos grupos grandes de São Paulo, então é um hotel que também está preparado para receber esse número de adolescentes, né? Mas também a gente tem que ter o cuidado por conta
da característica do americano, né? Então, a gente também, mais tarde, na reunião com os meninos, a gente vai falar um pouquinho é, dessa característica aí que vocês já sabem, mas é sempre bom a gente relembrar. Também vamos passar com relação, né, à documentação, a relação desse dia a dia, desse day by day. Então, vou ler agora um pouquinho aqui para que a gente não se perca, né? Porque se eu deixar, eu vou falando, 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 porque tem muita coisa. Então, os valores e o programa ainda serão divulgados, por conta até também do Epic, né? Para que a gente possa estar vendo de forma, melhor forma para ele estar se encaixando aí nessa temporada dos 1.200 passageiros, que é diferente de julho. É, vamos ter a festa exclusiva dentro do Parque da Universal, na parte do Harry Potter e da Velocicoaster. Então, uma das partes mais cheias e concorridas, eles vão ter o privilégio de ficarem ali 3 horas brincando à vontade. Depois não quer brincar mais, pode dançar com DJ, com buffet lindo, maravilhoso. E também a festa no SeaWorld, na parte da Pipeline. Também, dessa mesma forma, os brinquedos livres, que eles possam brincar e se divertir e dançar à vontade. Isso também depende muito de grupo. Tem grupo que aproveita, abeça o DJ, tem grupos que às vezes ficam mesmo ali, entra e sai de uma brincadeira, de um brinquedo, porque realmente está ali só para eles, né? Às vezes teve uma mãe no ano retrasado que falou comigo, Bia, quando eu fui na Universal, fiquei 4 horas na fila da montanha-russa do Harry Potter e quando eu cheguei, ela quebrou. Então, eu não fui, né? Que frustração, né? E ela falou, não, agora minha filha vai, e com certeza, porque esse diferencial não tem preço, né? Então, tá aí exclusivo para os passageiros New It. Vamos ter a visita aos outlets, aos shoppings, vamos também perto falar um pouquinho sobre esses cupons de desconto, que também a gente vai deixar disponível, sempre conversando com eles. Eles têm direito, né, a uma mala de 23 quilos, a mala de mão, mas também, caso haja necessidade, se quiser, é só comprar outra mala, mas é importante saber, né, hoje em dia, 23 quilos, uma mala só despachada. Kit viagens, supervisores. Temos também visitas a restaurantes brasileiros, porque eles sentem falta e precisam daquele feijão com arroz diante dessa dinâmica toda que acontece. Então, é muito importante também. E eles amam Camilas. Desta parte, eu bato palmas para o Camilas. Temos também, esse ano, né, em 2025, nós optamos pela pensão completa. Então, os meninos, os adolescentes, eles receberam cada um cartão de US$ 20 por refeição, quando essa refeição é feita dentro do parque. Então, por exemplo, um dia que a gente vai a Magic Kingdom, que a gente fica o dia inteiro no parque. Então, na hora do almoço, eles vão receber esse cartão e depois, na janta, eles vão receber um outro cartão também com US$ 20, tá? Que é suficiente. A gente, mais tarde também, mais perto da viagem, né? Eu coloco para vocês o cardápio, as opções dos parques, que fica em torno exatamente disso. Esse ano ficava em torno de 16, US$ 17. Sanduíche, batata, bebida, às vezes tinha até uma sobremesa, dependendo do restaurante, também te dava essa opção, tá? Uma coisa que é importante, né, que a gente não fala, mas acaba que depois eles descobrem, mas a gente também tenta dizer que a gente tem que confirmar ainda se isso vai acontecer esse ano, é com relação exatamente esse valor ali do cartão, né, porque no final ele pode comprar no Disney Springs, na lojinha, aquilo que sobra. Mas se a gente já informa isso, a criança pode ter o mesmo raciocínio. Vou comer menos para que eu possa comprar mais coisa no Disney Springs. E a refeição ali é muito importante, né? Porque, como eu já falei, é uma viagem cansativa. Então, eles precisam se alimentar, estarem bem alimentados, bem hidratados. E aí nós temos também outras opções, que eles vão também no Camilas, ano passado também foram no Tony's, restaurante brasileiro, aí é serviço buffet. Temos o Planet Hollywood,
A gente costuma fazer o jantar de despedida, ou às vezes, dependendo da dinâmica do day by day, ele vai acontecer na hora do almoço, que é um momento também muito legal. A gente bota a imagem deles no telão, então é um restaurante muito desejado, né, pelos adolescentes, eles gostam muito, então tem um clima muito bacana, e a gente finaliza, né, a excursão comemorando ali no Planet Hollywood. E aí ele vai receber um cardápio, tem as opções entrada, a comida, a refeição e a sobremesa, tá bom? E em novembro, então, a New It também faz a sua grande reunião com todos os seus grupos. Normalmente é dividido em 3 dias, né? Porque os 1.100 passageiros também não daria para dar tanta atenção, né? Ficaria confuso. Então, essa reunião acontece ali no Prodigy atualmente, ali no Santos Dumont. E aí, nesse dia, ele vai receber a mochila com a camisa, a capa de chuva e a garrafa, né? Um kit viagem. Porque no dia do embarque, todos são obrigados a embarcar com a camisa da New It, porque facilita. Nós entregamos também umas tagzinhas para colocarem nas malas. Então, isso tudo mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Nós precisamos também, mais importante, essa questão da documentação, né? Que muita gente às vezes fala, não, não, já olhei, Bia, já vi. E aí eu já também tive uns sustos, assim, em outubro, a mãe me fala, Bia, o visto venceu. Ai, meu Deus do céu. Então, mesmo falando em toda a reunião, em todas as mensagens no WhatsApp, eu falo, gente, olha esse visto, olha o passaporte, manda para mim essa foto, né? Eu peço, você já pode me manda, por favor, né? Essa entrega vai ser feita depois da New It, mas eu quero ter isso comigo. Eu gosto de olhar, conferir o nome como está no passaporte, dependendo do que está ali embaixo, né? Se a criança não tem autorização de viagem internacional sozinha, ela vai precisar fazer uma declaração e vai ter que reconhecer essa firma por autenticidade, não pode ser por semelhança. E aí o nome tem que estar exatamente igual no passaporte, igual nesse documento, porque às vezes acontece de pais separados ou mudança de nome por algum motivo, e aí não embarca. Então eu gosto de olhar, de conferir toda essa documentação. Então, quanto antes vocês me enviarem essa documentação, eu agradeço, tá? Que é muito importante. E aí depois vocês também terão que fazer, eu vou mostrar lá o modelo também para vocês dessa documentação reduzida em preto e branco, porque quando eles chegam em Orlando, esse passaporte as guias recolhem e eles andam com essa Xerox reduzida, tá? Dessas duas partes aí, do visto e passaporte. Quem tem passaporte europeu vai solicitar a carta esta. Também vou dar as instruções com relação a isso, tá? E eu também já me coloquei à disposição para ajudar com relação ao visto e o passaporte, caso alguém precise, tá? Temos também a ficha médica, que também é muito importante que vocês preencham. E também é muito importante que vocês sejam verdadeiros em todas as orientações dos filhos de vocês. Ah, mas se eu botar alguma coisa, uma medicação um pouquinho mais pesada, uma medicação assim, será que eles vão deixar ele embarcar? Vão. Tudo precisa ser conversado e dito com verdade. E a gente já teve algumas situações em que a família não comunica de fato o que acontece com a criança e aí a gente não pôde ajudar. Então, a gente precisa saber, de fato, o que que acontece. Então, vocês podem me ligar no privado, podem colocar para mim tudo aquilo, vai ficar tudo sigiloso, né? Então, hoje, a gente tem algumas situações específicas, sérias, e que a gente pode ajudar esse adolescente a viajar, a ter uma viagem, com os seus amigos de forma segura, né? Garantindo a ele que ele vai tomar essa medicação, garantindo a ele que ele vai acordar, como eu relatei, né? Que ano passado eu tive uma criança específica e a mãe colocou para mim e me pediu um zelo e um carinho muito grande com ele, porque ela falou, ele não vai acordar. Então, eu batia todo dia na porta, pegava a chave extra, abria, ia lá, ajudava, né? Porque para ele, essa construção de autonomia já era se desprender daqui e estar participando dessa viagem. Mas ele precisava desse mimo.
Então, também, caso vocês precisem de alguma outra coisa com relação a isso, vocês podem contar comigo, tá? Para que é, eu vou estar dando esse atendimento aí particular de cada um. Então, é preciso que coloque as medicações, os remédios, e para que a gente possa estar atento e atender da melhor forma, e caso também, dependendo da enfermidade, né, tá alterando aí esse seguro-saúde, né, porque normalmente, na maioria das vezes, não é necessário isso, ele cobre até 60 mil, mas dependendo da enfermidade, né, a gente precisa checar antes com relação a isso, então isso é muito importante. A passagem será entregue no aeroporto, junto com o seguro viagem, né? Porque quando a gente se fala de um bloqueio, então isso tudo fica com a empresa, com a Anuity. Então não tem como a gente fazer esse check-in antes, não tem como eles estarem escolhendo esses lugares, mas normalmente a gente consegue com que sentem todos juntos. Mas isso pode acontecer e depois que eles embarcam, a gente pede com aquela delicadeza para que se troque, né, o lugar, até porque até a família ou a pessoa que está embarcando ali não quer ficar no meio de um grupo, né? Então, isso acontece, mas pode acontecer dessa mudança não acontecer. Então, é só falar um pouquinho isso para vocês, mas normalmente isso é feito com muita tranquilidade. A mesma coisa vocês também vão receber, né, no dia lá no hotel, no Prodigy, o horário de embarque, né? O horário que a gente tem que chegar no aeroporto. E é bem cedo. Não é igual quando a gente faz uma viagem internacional. A gente pede com 5 horas de antecedência, porque é um grupo. Então, a gente precisa dessa organização, precisa estruturar e até também para já ali no check-in já garantir que todos sentem juntos, é mais fácil. Então, a gente precisa que todos vocês cheguem com 5 horas de antecedência. Então, isso mais tarde a gente também vai estar falando isso. O seguro também possui cobertura odontológica. Com relação aos remédios, a gente tem essa questão aí, né? O passageiro tem que comprar e depois ele será reembolsado no Brasil. A mala, uma mala até 23 quilos, a mala de mão, é proibido itens líquidos, cremosos, e também não é permitido levar objetos cortantes na bagagem de mão, exemplos, alicate, tesourinha, na mochila, né? Então, isso também mais tarde a gente retoma todas essas regras, todas essas normas com relação ao embarque, né? O que mais? Ah, o day by day, né? Que vocês também me perguntaram com relação a isso. Esse day by day, a gente divulga ele bem perto da viagem, normalmente, assim, até se ele pode ser alterado, ele pode ser mudado, então eu falo um pouquinho do como vai ser, porque ele pode mudar. Então a gente às vezes fica naquela expectativa, a família está aqui no Brasil, não está vivendo lá, e aí alguma coisa aconteceu, teve que mudar. Mas a gente cumpre aquilo tudo que está ali, lembrando que o parque aquático ele é um brinde, né? Então a gente espera que ele aconteça, mas também devido às temperaturas baixas, às vezes em janeiro a gente não consegue. Há grupos que conseguem, há grupos que não conseguem. Ano passado, o nosso grupo não conseguiu, a gente até tentou, mudou a data, mas na data que a gente alterou, novamente o parque estava fechado. Então, quando isso acontece, a gente está ali já escrito no contrato, né, que vocês vão assinar, que é mudado por um outlet, por um shopping, por um, por um supermercado, e a gente escuta os adolescentes, pergunta o que eles querem fazer, e a gente tenta proporcionar é, esse dia a dia, né? Então, mais ou menos aqui, como eu coloquei para vocês terem uma ideia, né? Camilas, quando chega, dependendo do horário do voo, então a gente também só vai saber isso quando a gente souber o horário do voo. Já aconteceu deles chegarem de madrugada, então vão para o hotel, dormem no dia seguinte, que vão fazer Camilas e Milênia e Walmart. Então, isso vai depender aí do voo, tá? Então, nesse dia eles fizeram Universal, depois da Universal foram
pro outlet, e aí então essa janta ela também pode acontecer ou no hotel quando volta, ou num outro restaurante que a gente pode estar pensando juntos. Como eu falei, a gente pode escolher um restaurante diferente, como Rainforest, ou Hard Rock Café, ou Bubba Gump. A gente vai estar construindo aí, isso é um diferencial meu, né? Outras parceiras também da Nuit também fazem, mas é um diferencial é, dos parceiros, tá? Nesse dia de Epcot, eles almoçam e jantam em Epcot, porque também tem os fogos, é o dia inteiro lá. Magic Kingdom, a mesma coisa. Esse dia, eles fizeram a Universal, aí voltam para o hotel, e aí à noite é a festa, porque eles vão se arrumar, vão colocar a roupinha mais arrumadinha para a festa. Então, esse ano a festa foi no dia 17 de janeiro, com todos os grupos da Nuit presentes. Hollywood Studios, Florida Mall, depois o Hollywood Studios eles repetiram, né? Animal Kingdom, a festa na Universal, Vulcano e Tarja, a Vulcano não teve, então aí a gente mudou, botou o SeaWorld, que seria no final, para o dia 20, mas quando chegou no dia 25, também não foi possível fazer. Então, esse Day by Day, ele é também construído antes, né? Pensado com muito carinho, todos seguem mais ou menos essa mesma ordem. A maioria dos grupos esse ano de 2025 começaram fazendo SeaWorld e seguiu aí, mas pode acontecer por diversas razões aí essa alteração, tá? Busch Garden, Universal, jogo da NBA, também vou explicar também como funciona um pouquinho a NBA. Disney Springs, SeaWorld, Camilas e a despedida, né? Então, desse ano também foi almoço de despedida nos Disney Springs no dia 24, porque também para que eles pudessem estar ali com outros grupos New It. Então, não ficou exatamente no último dia da excursão, diferente de de outros anos. Então, isso também pode acontecer, para que eles pudessem estar também interagindo com outros grupos. É, esse almoço aconteceu no dia 24, tá bom? E aí também a terceira festa é demanda do grupo. Então, esse grupo que viajou comigo ano passado não demonstrou tanto interesse, mas esse grupo de 2026 já me foi pedido muito essa terceira festa, que vai acontecer numa boate, então eu vou estar também colocando como um brinde, como um mimo, né? Quando eu botei aqui, né? Os nossos gifts Bia, né? Então, a gente vai ter aí a terceira festa, tem o Disney Memory Make, fotos e vídeos, brincadeiras, sorteios de brinde durante a viagem, a visita a Five Balloon, similar, que tem ali também, e muita alegria e diversão. Isso que é o mais importante, né? Que eles possam estar ali vivenciando cada momento. O café da manhã, ele acontece, no Pier 8, no restaurante. Eu vou botar aqui um videozinho para vocês, né? Eles vão ganhar uma caneca refil, eles podem se servir aqui quantas vezes eles quiserem, eles ganham essa caneca. Tem chocolate quente, café também à vontade, e eles ganham esse cartão de US$ 12 para o café da manhã, né? Às vezes acontece deles ganharem um cartão uma quantidade maior, mas que eles têm que dividir, pensando US$ 12 por dia. Depois de um tempo, eles recebem um outro cartão. Isso tudo a gente orienta e fala bem pertinho da viagem. Então, esse aqui é o restaurante do Hotel Docksides, né? Temos aqui o quarto do, do Docksides, um quarto novo, não tem carpete, né? Um quarto muito bonitinho. Então, atende bem a- as necessidades, né? Mas também mais para frente a gente vai falar por questão dessa organização do quarto, porque se eles deixam as coisas espalhadas, as, as moças que trabalham não têm como organizar e arrumar. Então, a gente também tentar para evitar
se perca alguma coisa, a gente tentar manter esse quarto organizado e arrumado, limpo, né? Que é importante, mas a gente sabe que eles são adolescentes, também a viagem deles, da vida, não ficar também toda hora chateando com relação à arrumação de quarto, mas de mostrar para eles que é importante essa arrumação do quarto, né? Para que não aconteça, como eu tive no ano retrasado, um menino que esqueceu praticamente uma mala inteira, né? E aí eu me coloquei à disposição e trouxe essa mala de volta, né? Porque eu procuro embarcar, voltar depois, para exatamente ter esse suporte aí também, um diferencial meu com relação a isso, porque pode acontecer, né? Então, é importante também que vocês saibam disso e também que falar com eles, né, para que não aconteça isso. É chato, imagina você, porque eu também dei sorte do pacote ainda estar ali, né, que poderia não ter sido encontrado. A gente tem um histórico aí, né, que as crianças perdem as coisas, mas graças a Deus estamos nos Estados Unidos, as coisas são encontradas, mas pode acontecer de não encontrar. Então, o que é importante também para esse crescimento deles, esse movimento deles, o cuidado com os pertences, né? Aqui está a caneca, né, que eles vão ganhar, tem aí o preço, mas não se preocupem com o preço, porque o preço já está no pacote, tá bom? Então, com relação ao quarto, são duas camas de casal, eles vão dividir essa cama. O hotel não permite colocar uma terceira cama, então não dá para que a gente tenha 5 pessoas no quarto. Então, o máximo são 4 adolescentes por quarto, né? Essa separação vocês que vão fazer e vão encaminhar para mim mais tarde, não precisa ser agora, mas já é bom pensando com relação a isso. Ah, Bia, nós estamos no número ímpar, como é que a gente pode fazer? Então, a gente também vai conversar um pouquinho, a gente pode estar vendo, né, essa possibilidade de vocês também estarem se juntando com essas outras meninas que eu vou fazer essa reunião pós o carnaval. Então, ah, não, Bia, tudo bem, eu topo, porque o valor ele é menor no quarto quádruplo. Não, não, eu prefiro que fiquem só 2 ou 3, ou até uma. Ano passado eu tive um menino que ficou sozinho. Então, tudo é possível, né? A gente conversa mais, tem esse gasto a mais com relação a essa acomodação, tá? É, então, nós vamos ter outros encontros também com os adolescentes, que é importante também eu conversar com eles sobre esse dia a dia. Eu costumo também trazer alguém que já viajou para falar um pouquinho, né, da experiência, dar um testemunho assim rapidinho. Então, a gente vai estar marcando isso mais tarde também, para que vocês possam tirar as dúvidas e conversar. E também, é, aqui algumas fotos, né? Eles na fila, aqui do Memory Make, que a gente foi capturando, né? E disponibilizando para eles. Aqui estão, é o pacote, né? Quando ele vai sair. Ah, então isso que a gente também combinou, né? Ano passado, então, foi 5.869 mais taxa no quarto quadro. De uma temporada para outra, a Newit costuma ter um aumento aí de, no máximo, US$ 200, né? Mas pode acontecer um pouquinho mais. Eu fiz um levantamento de 2023 para 2024, se não me engano, foi de US$ 167. De 2024 para 2025, quase 200. Então, vamos calcular mais ou menos aí, né? Para que a gente possa se planejar, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho. 5.869, e aí mais a taxa, costuma ser de 200, mais esse aumento aí, vou botar 180, tá? Para a gente se planejar. Lembrando também, como eu expliquei anteriormente, e quando a gente for fazer esse pagamento,
A Newit desmembra a passagem do terrestre, tá? E então ele sai um pouquinho diferente porque o câmbio do aéreo, ele é menor. Então, assim, ela faz isso até também como um benefício, né, para os seus passageiros, dando aí essa oportunidade de ter um câmbiozinho menor nesse valor da passagem, tá? Mas então, como a gente ainda não tem o preço, vamos só para a gente pensar, melhor pensar por mais e depois, ficou mais barato do que a gente depois levar um sustinho, né? Então, 6.249 dólares vezes 595, que foi o câmbio de hoje, a gente está falando em 37 mil reais, né? Então, mas como tem essa variação aí do câmbio, acho que a gente pode pensar em 36 mil. Vamos pensar em 36 mil reais para a temporada de 2026, né? E aí, se a gente já começar a se planejar agora, a gente pode fazer um parcelamento em 12 vezes, né? Então, vamos ter parcelas aí de 3 mil reais por mês, tá? Então, você pode estar juntando esse valor com você, né? Ou não, Bia, eu prefiro, já deixo com a Newit, porque para não me perder, não me enrolar. É possível, tá? Tem um programa de poupança, depois eu posso anexar para vocês o folderzinho, que ele explica direitinho. Mas como é que acontece isso? Ele vai pegar, por exemplo, você deu hoje 3 mil reais. Vamos dividir pelo câmbio, 595. Deu, ai, peraí, 595. Ficou em 504 dólares e 20 centavos. Então, ele vai pegar, vai anotar, a gente vai ter isso numa planilha, e aí ficou ali. Quando o pacote sair, ele vai abater em dólar o que você pagou, tá? E aí vai calcular as outras parcelas. Ah, não, Bia, eu não quero. Não vou nem dizer que o dólar aumentou, porque eu não vou colocar isso, não. Aconteceu uma outra oportunidade, uma outra coisa, ou for morar fora, enfim. Não vou viajar. Ele vai te devolver o valor em real, tá? Porque vamos supor que o dólar, vou ter que falar, né? Que o dólar tenha subido, ele não vai te dar o valor em dólar, ele vai te dar o valor em real, tá? Mas, em nome de Jesus, vai dar tudo certo e esse dólar não vai subir, ele vai cair. Então, é só para vocês terem uma noção, brincadeiras à parte, do que é feito, do que é possível. Ou você abre uma poupancinha, né, ativa aí, e vai colocando, então, já essas parcelas. E aí, quando em maio, provavelmente, que esse pacote sair, você já pode dar uma entrada maior. Mas aquilo que eu também conversei com vocês, qualquer coisa, vocês podem me procurar e eu posso estar vendo a empresa se esse parcelamento pode acontecer em mais vezes, tá bom? Tudo é conversado, tá? Então, voltando aí, né, vezes 595, nós vamos ter uma parcela de 3 mil reais. E aí, lembrando que esse pacote foram com as refeições inclusas. Então, o seu adolescente, ele só vai precisar levar o dinheiro para compras, para uma bebida, para uma pipoca, para o picolé, né, da orelha do Mickey. Então, assim, é alegria e diversão, né? Claro, quem é que não gosta de comprar? Mas você consegue fazer aí a sua viagem com tranquilidade, tendo aí somente esse pagamento, tá? Então, voltando aqui algumas fotos, é realmente um momento único e incrível na vida dos filhos de vocês. Então, eu me coloco à disposição, quem quiser, pode me procurar. Vamos ter outros encontros, mas eu acho que eu consegui, é, transmitir o que foi dito ontem, tá? Com esse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.